Olá, hoje eu vou falar sobre cadeiras de rodas motorizadas, perguntas frequentes. Eu tenho recebido muitas mensagens pelo WhatsApp de algumas pessoas que andam assistindo o meu vídeo a respeito de alguns itens sobre cadeiras de rodas, manutenção e algumas coisinhas mais. Então eu vou dar minha opinião. Talvez eu possa esquecer alguma coisinha, mas se eu esquecer alguma coisinha, geralmente eu coloco no meu blog, eu coloco algo escrito e assim você pode tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então uma das perguntas que todo mundo faz é a respeito da bateria. Qual o tempo de carregamento da bateria que se deve colocar, qual a frequência que se deve colocar para carregar a bateria. Bom, na verdade não existe uma maneira correta de você colocar para carregar a cadeira de roda. Você pode colocar uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada 2 dias, uma vez por semana. Isso depende muito do uso que você tem, do uso que você faz da cadeira. Depende muito também do tipo de terreno que você anda com a cadeira e a frequência que você anda por esse terreno. É lógico que nesses asfaltos que nós temos na cidade, aqui no Brasil, é muito complicado. É um asfalto muito ruim, muito cheio de buraco, e nem sempre você pode deixar de carregar a sua cadeira com frequência. Então você tem que... Desculpa. Então, uma boa ideia é você, se a cadeira de rodas vier com um manualzinho, geralmente no manual da cadeira de rodas tá uma recomendação da empresa, do fabricante, e aí você segue a recomendação do fabricante. Quando eu tinha a Freedom SX Turbo, no manual estava recomendando que se carregasse a bateria uma vez a cada 2 dias. E na verdade eu nunca segui muito o manual não. Eu carregava quase toda noite, eu carregava a cadeira. A outra coisa também que se deve tomar cuidado é quanto a amperagem da cadeira, quanto a amperagem da bateria da cadeira. Baterias com 32 amperes geralmente costumam não dar para muita coisa não, principalmente se você for muito pesadinho e a sua cadeira de roda também for pesada, a bateria vai arriar logo. A amperagem está diretamente ligada com o tempo de descarga da bateria. Se uma bateria tem 32 amperes, ela tem um tempo de descarga muito mais rápida do que uma bateria de 40 amperes, uma bateria de 50 amperes ou uma bateria de 60 amperes. No caso, se na hora da compra for possível você escolher qual a amperagem que você deseja, é recomendado que você adquire a amperagem maior, que tiver em oferecimento para você na época da sua compra. Muita gente pergunta a respeito dos pneus, se os pneus maciços são melhores que os pneus infláveis, se elas devem escolher pneus infláveis ou pneus maciços. Muita gente considera que pneu maciço é melhor porque ele não fura e tem maior durabilidade que os pneus infláveis. No entanto, uma cadeira de rodas motorizada, quando você aciona o joystick, geralmente, dependendo da velocidade que você colocou ela anda bem rápido, e ao enfrentar os buracos do asfalto e essas calçadas que a gente tem, são as calçadas muito ruins de andar,
a cadeira trepida muito e isto prejudica muito, isso machuca a gente e tal. Então, eu na verdade eu prefiro pneus infláveis e de preferência que a cadeira venha com algum tipo de amortecedor. Algumas das cadeiras vêm com os amortecedores nas rodas da frente e isto torna a cadeira bem mais confortável e a trepidação é um pouco menor, visto que os pneus infláveis absorvem mais o impacto, amenizam mais o impacto. É, e também quanto à calibragem dos pneus, é meio difícil falar sobre a calibragem dos pneus, qual calibragem colocar, porque cada pneu, dependendo do seu tamanho, da sua largura, utiliza um certo tipo de calibragem. O ideal é que você olhe do lado dos pneus, na parte de fora, ao lado tem a recomendação de calibragem do fabricante do pneu. Então, você tem que seguir mais ou menos essa ideia. Tem que seguir mais ou menos o que recomenda a, o, na lateral do pneu, a calibragem dos pneus. Uma outra coisa também é que se você não conhece ou não tem acesso a um borracheiro, né, para ele poder encher o seu pneu e colocar a calibragem correta, é bom que você compre uma maquininha. Tem umas maquininhas muito boas de encher pneu que podem te ajudar muito, porque são maquininhas elétricas. Alguns funcionam dentro de casa ou ligada ao acendedor de cigarro do carro. Então, é bom que você adquira uma maquininha dessa para você poder encher os pneus da sua cadeira de rodas. Essas maquininhas geralmente elas vêm com um timer não, um mostrador de calibragem, mostra quanto que está a calibragem dos pneus. É lógico que pneus infláveis dependem muito da qualidade dos pneus. Algumas cadeiras vêm com um material, os pneus são feitos de um material não muito bom e isso faz com que eles se desgastem muito, principalmente se você manda em asfalto, calçadas, essas coisas dentro de casa, até que não influencia muito não. E você manter uma boa calibragem do pneu, uma calibragem excelente, também ajuda na economia da cadeira de rodas, na economia da bateria da cadeira de rodas. Então é bom que você mantenha uma boa calibragem, fique sempre atento e tome muito cuidado. Uma coisa que eu gostaria de dizer para você é para você tomar muito cuidado, que os pneus costumam geralmente, se você frequenta, vamos supor, se você frequenta áreas verdes, onde tem um pouquinho de mato, capim, costuma pegar muito essas coisas no pneu e costumam atrapalhar um pouquinho, estragar um pouquinho os rolamentos do pneu, tá ok? Então é isso, pneus infláveis na minha opinião são melhores e se possível que a cadeira tenha um tipo de amortecedor. Tem muitas cadeiras que além de não virem com um pneu inflável, vir com pneu maciço, elas também não vêm com amortecedor e olha, isto faz a gente sofrer no meio da rua. As cadeiras de rodas, tanto faz se ela for manual ou se ela for motorizada, elas vêm em duas categorias. Tem as cadeiras que são dobráveis, geralmente elas são dobradas em X, e tem as monoblocos. Eu gosto muito das cadeiras monoblocos, mesmo as motorizadas, porque elas são, na minha opinião, elas distribuem melhor a força dos motorzinhos
e isso acaba até ajudando na hora ajudando com a economia da bateria. A bateria dura mais porque já que um lado não força mais que o outro, um motorzinho não força mais que o outro, ela consegue se manter, ela consegue aproveitar melhor a força dos motorzinhos. Então eu prefiro muito as monobloco. Uma outra coisa também é que as cadeiras dobráveis em X, ela vem com um assento feito com uma lona. Essa lona é costurada nas laterais da cadeira e na traseira da cadeira, e com o tempo, conforme você vai usando durante os anos de uso, aquela costura vai soltando um pouco e fica, na minha opinião, fica um pouco perigoso. Sem contar que ela pode, você vai ter que fazer uma manutenção muito em breve nessas lonas. A desvantagem da monobloco é que pelo assento ser maciço, ele é mais duro. Então costuma machucar um pouco as nádegas da gente, mas você pode comprar uma almofadinha aquelas almofadinhas aqui tipo a Rojo, né? E elas ajudam muito porque elas impedem um pouco que a gente se machuque. Então eu prefiro, sem dúvida nenhuma, eu prefiro as monoblocos, mas é coisa de que você pode não ter o mesmo gosto, né? Mas essa é a minha opinião. Uma coisinha que é muito chata e que geralmente você vai ter que pensar logo aos 6 meses, quando você comprou uma cadeira de rodas, quanto aos braços dela. Os braços da cadeira de rodas geralmente costumam rachar. É feito de uma borracha, não sei que tipo de borracha que costumam rachar, e você logo tem que mandar em algum lugar para colocar alguma proteção. No caso, eu tenho uma Autobock, ela rachou com uns 6 meses de uso, ela começou a rachar, e aí eu tive que mandar um tapeceiro, e eu paguei em cada braço da cadeira, eu paguei R$ 150. Ficou bom porque agora parece que está firme, e parece que eu não vou ter muito problema durante um bom tempo com esses braços. Então essa é uma recomendação que eu faço para você, que quando você comprar uma cadeira de rodas do tipo uma motorizada, principalmente, provavelmente você vai ter problema com os braços. Então é uma coisa que você se prepare para fazer uma manutenção muito em breve. Não adianta nada ficar mandando para a empresa, porque ela vai mandar um outro braço do mesmo jeito e vai chegar uma hora que perde a garantia e você tá na bancarrota. Então a melhor coisa que você faz é você chegar e fazer a manutenção dos braços. Assim que começar a rachar, você já pode mandar para um tapeceiro. Você tira ele, manda para um tapeceiro, esse tapeceiro que mexe com sofá ou com bancos de automóveis, e ele faz essa manutenção para você tranquilamente, tá ok? Então essa é a minha recomendação que eu dou para você. Quer saber uma coisa que dá uma bronca danada da gente? É na hora de fazer a manutenção da cadeira de rodas. Francamente, eu ando muito decepcionado com empresas, com essas lojas que vendem esse tipo de equipamento, porque na hora que você vai comprar a cadeira, eles são muito atenciosos, eles te dão um cafezinho, te carregam no colo, te ajudam a sentar na cadeira, te explicam, fazem um montão de coisa, sorriem para você, mas depois, quando eventualmente pode acontecer de você precisar de fazer uma manutenção, acontecer de quebrar alguma peça, essas coisas, e tem empresas que geralmente não fazem a manutenção, elas apenas vendem a cadeira para você
E quando você precisa fazer a manutenção, eles te dão um telefone de outras empresas e você tem que correr atrás. Seria muito bom que todas as empresas, todos os vendedores, esse pessoal que trabalha com esse tipo de equipamento, que eles forneçam esse item, esse tipo de serviço em suas lojas, porque a gente às vezes se acostuma a comprar esses equipamentos, as cadeiras, muletas e todas essas coisinhas em uma loja e de repente você acostuma com a pessoa, você gosta do vendedor, essas coisas, você dá preferência e quando você vai ver, você não tem manutenção naquela empresa. Então, eu estou atravessando esse problema agora com a minha cadeira Ottobock. Ela está com o motorzinho, acho que é rolamento, na roda direita, que está travando. E a empresa que eu comprei não dá manutenção. E eu fui numa outra empresa muito grande e ela quer que eu espere mais de um mês. E eu não vou esperar mais de um mês, já que eu já tenho ela há 10 meses e eu preciso correr atrás disso o mais rápido possível. Já que a garantia do motorzinho da Ottobock B400 é apenas por um ano e esses dois motorzinhos no preço de hoje está no valor de 1.200 cada um. Então eu estarei correndo ainda essa semana para ver a manutenção da cadeira de rodas desse motorzinho. Então a partir de hoje eu só vou comprar em loja que dá manutenção para mim e que se eu comprar lá eu posso levar lá e ficar tranquilo. Não compro mais em empresa que só vende o produto. Vou começar a comprar só em empresa que fornece os dois tipos de serviço, a venda e a manutenção da cadeira de rodas. Uma outra coisa também que as pessoas perguntam é referente à compra da cadeira, doação de cadeiras, essas coisas. Eu nunca dei sorte com doação de cadeira, eu nunca consegui, eu nunca recebi uma cadeira doada por ninguém, então eu sempre comprei a cadeira de rodas. E eu recomendo que se acaso você estiver pensando em comprar uma cadeira de rodas motorizada, monobloco ou um outro tipo qualquer, que você tente o crédito acessibilidade do Banco do Brasil, porque ele é um tremendo de um crédito, é muito excelente, os juros são muito baixos e fáceis de pagar. Então, se você estiver pensando, vá ao Banco do Brasil, mesmo que você não seja correntista, você pode chegar lá, abre uma conta corrente apenas para poder pagar o empréstimo dessa cadeira. Garanto que você vai ficar muito contente. Eu peguei financiamento nas duas cadeiras de rodas motorizadas que eu tive, foi pelo crédito acessibilidade do Banco do Brasil e não tem coisa melhor. Nenhum outro banco te oferece esse tipo de vantagem para você, tá ok? Então, pode ficar tranquilo que você vai conseguir pagar a prestação da sua cadeira.